A gente só precisa do Jean, né? E o pessoal vai começar a chegar. Assim, eu diria que até 5 minutinhos depois tem bastante gente chegando, assim, ainda, sabe? Certo. Porque a galera acaba de sair de uma palestra, às vezes dá um leve atrasozinho, aí chega todo mundo, aí chega um monte de uma vez só. É 60 pessoas entrando de uma vez aqui, tem que aceitar todo mundo, ai meu Deus. Ok. Aí você que aceita, né? Eu nem vou mexer com isso, né? Não, nem mexe, fica tranquilo, Certo? fica sossegado. O que você veio fazer aqui foi fazer a palestra. Quem vai se estressar aqui hoje sou eu. Então tá bom. Então beleza. Ok. Então eu vou esperar um pouquinho aqui, eu vou fechar meu microfone e a minha câmera, tá bom? Beleza, então. Certo?
Professor Jerônimo, tá aí? Pois não? Sim, sim. Vamos lá. Tá tudo pronto? Tudo pronto. Podemos, já liberei a minha câmera aqui, podemos começar. Tá certo. Bom, boa tarde a todos, então vamos começar. Antes, meu nome é Jean. Antes de dar início, eu vou informar alguns pontos importantes. Para melhorar o máximo o ambiente da palestra, não é permitido abrir o microfone ou a câmera durante a apresentação. As perguntas serão realizadas pelo chat e serão lidas por mim no momento oportuno da apresentação. Então, não utilizem o chat para assuntos diversos, por favor. Os participantes que não cumprir essas regras ou causar algum distúrbio durante a atividade terão sua inscrição cancelada e o acesso negado ao restante do evento. E lembrando também que a lista de presença ela é feita 10 minutos antes do fim da atividade e para ter o certificado é necessário ao menos 70% de presença. E para nossa palestra de agora, sobre microalgas para a produção de biocombustíveis de terceira geração, mitigação das emissões de gases do efeito estufa e tratamento de águas residuais, perspectivas presentes e futuras, temos o professor Dr. Jerônimo Tagliaferro, que possui graduação e mestrado em Engenharia Química e doutorado em Biotecnologia Industrial pela Escola de Engenharia de Lorena, da USP. E fica à vontade, professor. Muito bem. Ok, vamos lá. Eu vou começar fazendo a minha apresentação aqui. Vou compartilhar minha tela primeiro. Ok, pessoal? Estão vendo aí? Tudo bem? Sim? Sim, professor. Beleza, então vamos lá. Bom, boa tarde a todos, né? Já fui apresentado, né? Eu sou o professor Jerônimo, sou até professor da casa também, né? A gente trabalha com microalgas, com pesquisa, e a gente vai passar um pouquinho aí do trabalho que a gente vem fazendo, né? Mostrar um pouco, então, dessa produção de biocombustíveis 3Gs, com relação a microalgas, também a contribuição, né, que a microalga traz nas emissões, né, na mitigação das emissões dos gases do efeito estufa, principalmente o CO2, né, tratamento de águas residuais, e essas perspectivas presentes e futuras aí, né, como que está sendo feito hoje, e como a gente pode utilizar a microalga, né, e como a gente pode melhorar a produção dessa microalga, né, para o futuro aí. Vamos lá. Bom, primeiramente, então, o objetivo desse seminário, na verdade, é uma palestra, né, enfim, a gente está, então, mostrando, né, como é feito o cultivo da microalga, certo? Existem, então, 3 principais formas de cultivar as microalgas, que são o cultivo autotrófico, o heterotrófico e mixotrófico, tá? A gente vai falar isso mais, né, explicar corretamente como que cada um acontece. Mostrar também como é feita a produção, né, da microalga, certo? Através de fotobioreatores, né, são os principais aí, os contínuos e descontínuos, tá? Principalmente o contínuos, que foi quando eu trabalhei no meu doutorado, que eu fiz aí no departamento de biotecnologia, tá bom? E o mais importante, né, como é feita a caracterização da biomassa, né, para determinar os teores das proteínas, dos carboidratos e lipídios, isso mesmo, as microalgas têm, né, carboidrato, lipídios, proteínas, pigmentos, né, estamos nem falando de pigmentos aqui, né, tem pigmentos também importantíssimos, né, vamos até comentar um pouco lá no meio da nossa apresentação aí. O que mais? E mostrar, então, essa perspectiva aí, né, atuais e futura, do uso da biomassa, tá? Para a produção, principalmente de biocombustível 3G, né? Que é a linha de pesquisa que a gente trabalha, tá bom? E sem falar também na importância, né? Desse equilíbrio do meio ambiente, né? Isso é fundamental, né? Isso né? Toda pesquisa é necessário ter uma certa sustentabilidade ambiental, né? Então a gente trabalha com isso também, né? É o foco, certo? É o foco. Muito bem. Continuando, vamos
Vamos falar, então, de fontes renováveis de energia, né? Então, é claro que hoje em dia, cada vez mais, né, o consumo energético vem aumentando, né? E isso, né, devido a essa fonte energética ser uma fonte que afeta o meio ambiente, né, e cria alterações climáticas, né, que é o efeito estufa, devido a essa fonte de combustíveis fósseis, não é isso? Então, nada mais justo, né, nada mais importante do que o quê? Fazer pesquisa na área de fontes renováveis, não é isso? A cada dia, cada vez mais, o ser humano tem que buscar novas fontes de energia, né? E essas fontes têm que ser renováveis, não é isso? Muito bem. Portanto, nós já conhecemos bem, né, os famosos biocombustíveis. E somos famosos, pessoal, isso mesmo. O Brasil é famoso pelo etanol vindo da cana, né? É muito famoso. Qualquer lugar que vocês podem ir fora do Brasil, né, eles sempre perguntam, oh, mas que legal, vocês usam lá, como é que é o etanol de vocês? O Brasil foi pioneiro, né, então a gente já usa os famosos biocombustíveis. A gente já usa o etanol, principalmente o etanol de primeira geração, que é o do caldo da cana, certo? Digamos assim, né, vamos falar dessa forma. E o 2G, que é o quê? Que é o bagaço da cana também, né, que é feita a hidrólise e tudo mais, certo? Muito bem, agora nós temos uma nova fonte que vem sendo estudada faz algum tempo, né? Não é tão recente assim, mas agora, nos últimos 10 anos, que ela tomou uma certa proporção de pesquisa, né? São as microalgas, né? As microalgas. Por que as microalgas? Porque nas microalgas, elas têm o quê? Lipídios, né? Esses lipídios podem ser transformados em biodiesel, né? Através do processo de transesterificação. É isso? Muito bem. O que mais? E também tem carboidratos. Sim, as microalgas têm carboidratos. Tanto dentro intracelular, né? Como também na própria parede celular, né? Parede celular, opa! Igual o 2G aqui, igual a celulose do bagaço da cana, sim, é a mesma coisa, né? Pequenas proporções, mas tem, certo? Carboidratos que podem ser o quê? Transformado em bioetanol através da fermentação, né, que vocês aí, pessoal, principalmente os alunos de biotecnologia, conhecem, né, o processo de fermentação, tá? Muito bem, e isso é o quê? Esse bioetanol, né, até esse biodiesel formado das microalgas, que vem da microalga, está sendo chamado de etanol, no caso aqui, no caso específico do etanol, né, podemos chamar também biodiesel 3G, terceira geração, não tem problema. Mas, quando se fala em bioetanol, né, ou seja, bioetanol proveniente de microalgas, estamos chamando de etanol de terceira geração, certo? A nova convenção. E ela vem para contribuir, né, como fontes renováveis de energia. É uma fonte, não deixa de ser, né? Fonte importante, tem que ser muito estudado ainda, vem sendo estudado a cada dia, tá? Muito bem, vamos falar então um pouco das microalgas, para a gente entender como é formado, qual a característica dessas microalgas, né? O que ela tem, o que ela não tem, para depois a gente ver como é produzida, pode ser cultivada, né? Já falei um pouco lá na parte dos objetivos, né? Do slide anterior, e depois fechar com as perspectivas futuras aí de uso. Bom, é claro, a gente conhece a microalga, ela tem a clorofila A e B, e faz a fotossíntese, né? Variam de tamanho, morfologia e outras características, não é isso? O que mais? Agora vem a característica importante das microalgas, são a adaptação no meio, elas são extremamente adaptáveis. Tanto é que se a gente deixar a nossa piscina lá sem um tratamento, ela começa a ficar verde, não é isso? Então, tá lá, a microalga está em todo lugar, não é isso? Ela começa a se desenvolver lá. Então, ela está em todo o ambiente, né? E, consequentemente, ela tem uma adaptação muito fácil no meio, né? Então, é fácil o cultivo, não é difícil de cultivar. E o mais importante, a gente vai até falar em rápido crescimento, né? Um rápido crescimento. Cada microalga gera
2, 3, 4 filhas, né, gerando novas células, e assim sucessivamente, numa fase até exponencial, que a gente vai ver até algumas curvas de crescimento aqui, tá bom? Então, olha só as características importantes, né? O que mais? E, é claro, a composição da biomassa, né? Então, como ela é um micro-organismo que se adapta muito fácil, né? E tem, então, uma certa composição que a gente está estudando para ser utilizada, né? O que mais? E varia em função do cultivo, sim, né? De acordo com o cultivo, você pode produzir uma certa composição com mais lipídio ou com mais carboidrato, né? Isso depende, isso que a gente estuda, né? A gente quer mais lipídio para a produção de biodiesel, então vamos adaptar, né? Vamos incentivar, digamos assim, né, a microalga a produzir lipídio, certo? Queremos produzir bioetanol, então mais bioetanol, então vamos também direcionar, não é isso? O crescimento da microalga, a multiplicação, né, digamos assim, e que é mais a produção da biomassa para o cultivo da biomassa, que tem mais quantidade, que tem uma certa quantidade de carboidrato e, consequentemente, para produzir o bioetanol. É claro que precisa de nitrogênio, fósforo, metais, né? Tudo que um vegetal, certo? Um vegetal normal precisa, as microalgas também precisam. O que mais? Precisa da luz, é claro, faz fotossíntese, né? Pode ser também sem luz? Pode, não tem problema. É necessário avaliar, né? Cultivo heterotrófico, não é isso? Não tem problema nenhum, certo? O que mais? E o reator, sim, a forma, né? Onde vai cultivar a microalga. Então, tem várias, essas características aqui influenciam também na composição da biomassa, tá? Então, luz, areação, nitrogênio, né? Enfim, de acordo com a necessidade. Bom, a composição da microalga, ela é importante, né? Por quê? Porque ela, como eu já falei, tem carboidratos e lipídios e tem proteína também, né? Agora vamos comparar, então. Vamos comparar essa composição da microalga com outros tipos de fonte de alimentos, né? E até mesmo que são utilizados aí para a produção, né, até mesmo de biocombustíveis, digamos assim, certo? Enfim, vamos lá. Proteína, né? Quando a gente fala de proteína, a gente fala do ovo, né? O ovo que mais tem proteína aí, né? A gente sempre, quando pensa em proteína no alimento, é o ovo, certo? Muito bem, olha as microalgas, olha a Schinedemus, 50-56, olha a clorela vulgar, eu trabalho com a clorela minutíssima, a gente vai falar isso depois, 50-51% bruto, né? Isso a gente fala em porcentagem bruta, né? Porcentagem bruta, massa de proteína, tá? Olha a espirulina, 60-70%, certo? Então, olha a importância aí da microalga, que ela vem sendo estudada. O que mais? Carboidrato, a gente fala de arroz, né? Vamos comer carboidrato. Olha lá, 77%. As microalgas têm lá 21, né? A Schinedemus, 33, a espirugina. Enfim, também é bom, né? Não é como um arroz, não é isso? Enfim, mas é possível utilizar esse carboidrato. Lipídios, né? Lipídios a gente fala muito da soja, né? Ótimo, soja, né? É muito utilizado, né? O óleo de soja, certo? Muito bem, olha as microalgas. Schinedemus, 16,40, 14,22, a clorela, certo? E isso aqui, esses dados ainda são dados mais antigos, tá? Que essa aqui é só uma parte inicial para a gente poder comparar, né, os lipídios, né, e proteínas e carboidratos das fontes de alimento, por exemplo, e comparando com as microalgas, né? Mas hoje em dia a gente vê que essa quantidade, a porcentagem, né, em massa de lipídio é muito maior, de acordo com a necessidade, de acordo com o meio que a microalga é produzida, certo? Muito bem. Muito bem, o que mais? Sim, então a microalga ela tem que crescer, né? E ela cresce aí em 3 condições diferentes, né? De acordo com o seu metabolismo, com base no quê? Nos nutrientes fornecidos, né? Então, por exemplo, no metabolismo autotrófico, né? A gente tem o quê? Os nutrientes são inorgânicos e a fonte de carbono é uma fonte de carbono do CO2, né, que a gente chama de nutrientes inorgânicos, que vem do ar, certo? Então, é só o contato, né, dessa microalga no meio com o ar, não é isso?
com o CO2 que está no ar, e a microalga consegue crescer, não é isso? Não tem nenhum problema, né? Isso é normal, acontece na nossa piscina lá, né? Metabolismo heterotrófico, olha lá, aí já é os nutrientes orgânicos, como por exemplo, mais o clássico que a gente está citando aqui, a glicose, né? Colocar lá a glicose e a microalga, ela cresce sem nenhum problema, certo? Só que aqui não tem presença de luz, tá? Aqui, no metabolismo autotrófico, tem a presença de luz. A gente vai comentar isso também mais para frente, ok? Bom, que mais? E tem o metabolismo mixotrófico, não é isso? Que são os nutrientes inorgânicos e orgânicos em sinergia, né? Por exemplo, a gente vai falar das águas residuais, de processos efluentes industriais que são utilizados, que cada vez mais vem sendo estudado para o cultivo de microalgas, né? Então, olha lá, o efluente está saindo do processo, opa, lá tem o que? Lá tem fonte orgânica, tem metais, tudo que tem nitrato, tem fosfato, né? Tudo que a microalga necessita. Oh, que maravilha, então vamos utilizar para cultivar microalgas? Sim, vamos lá, e faz o processo, cada vez mais vem sendo estudado isso também, né? Muito bem. Ótimo, então até a gente trabalha bastante, né, no nosso projeto aqui do metabolismo autotrófico e o metabolismo mixotrófico, tá, pessoal? Muito bem, aqui tem uma comparação, né, das condições de cultivo, tá? Então, olha lá, nós temos o cultivo, as condições de cultivo, não sei se vocês estão enxergando, deixa eu aumentar aqui para ver melhor, para vocês verem melhor. Olha lá, fototrófico, né, ou seja, qual a energia, qual a fonte de energia? A luz. E qual é a fonte de carbono? Inorgânico, né? CO2, certo? Heterotrófico, qual a fonte de carbono? Orgânico. Glicose, né? Qualquer, por exemplo, clássico é glicose. Aí você tem a fonte de carbono, uma fonte de carbono orgânico, certo? O que mais? Fotoheterotrófico. Aí você tem a condição de ter luz? Sim. Tem a luz como fonte de energia. Pode ser também heterotrófico luz? Sim. Só que daí o carbono lá disponível, o carbono disponível, né? Ele tem que estar fechado, o reator e tudo mais. O carbono disponível tem que ser um carbono orgânico, como a glicose, por exemplo, né? Então aqui é possível, tem que ter todas as condições para o meio adequado, né? Enfim. E tem o mixotrófico, que a energia, né, proveniente... a fonte de energia vem da luz e de carbonos orgânicos, e, consequentemente, a fonte de carbono pode ser tanto inorgânico como orgânico, tá? Que a gente trabalha também, né? Muito bem. Bom, as microalgas que a gente trabalha, né, aqui no laboratório, é a do gênero chlorella, a famosa chlorella, né, que foi descoberta pelo Pingerik em 1890, né? Olha só, né, essa espécie, a famosa a primeira chlorella foi a chlorella vulgaris, né? E então vocês sabem que existem várias espécies, né, no mundo, né? Enfim, no meio aquático, com relação às clorelas também, com relação às microalgas também, né? Com relação às microalgas, então, nem se fala, são várias, né? E com relação às clorelas também, né? Tem várias clorelas aí que vêm sendo estudadas, né? Vêm sendo avaliadas, né? Por quê? Porque cada uma tem uma característica, né? Importante, né? A gente pode até falar, cada uma, por exemplo, uma produz mais proteína, outra produz mais lipídio, outra carboidrato, então, e vem sendo descoberta. Opa, isso aqui é uma nova cepa, uma nova espécie, enfim, vem sendo estudada, né? Muito bem. Lá, tem um grande número de espécies de chlorella que vêm sendo isoladas e caracterizadas, né? No nosso trabalho a gente utiliza muito a chlorella minutíssima, né? Essa chlorella minutíssima, ela veio lá essa chlorella minutíssima veio aqui de Ubatuba mesmo, isso, Ubatuba aqui, São Paulo, tá? Foi captada lá, né, isolada, caracterizada, e a gente vem trabalhando com ela para as pesquisas. Muito bem, chlorella minutíssima. Bom, então, aqui está uma imagem da chlorella pirenoidosa, né? É uma chlorella
bem utilizada também nas pesquisas, tá? E ela tem praticamente a característica da clorela minutíssima, né? Varia muito pouco. Então, lá, a gente tem os dados dela, né, dessa clorela pirenoidosa, então a gente vai estar citando aqui. É um formato esférico, né, tamanho de 2 a 10 micrômetros, né? Paredes distintas e delgadas, contendo um núcleo. O que mais? São encontradas em diversos habitats, tais como água doce, salgada, livre, né, no solo, enfim, tá? Ela está em todo lugar, né? No caso específico da nossa pesquisa, a gente trabalha com a clorela minutíssima marinha, ou seja, é necessário, então, o meio ter uma certa quantidade de sal, né? O NaCl é necessário, senão ela não sobrevive. Por quê? Porque ela está adaptada, né, a esse tipo de meio, certo? Tanto é que a gente trabalha com isso, né? Para fazer as pesquisas, a gente tem que colocar o sal, certo? Tem que colocar o sal, senão ela não suporta, né? Muito bem. Como é a produção, né? Então, se a gente estuda as microalgas, como a gente falou no início, né, ela tem uma produção, um crescimento muito rápido, né? E como que é feito? Isso é uma reprodução assexuada, né? Então, as microalgas, ela tem uma primeira etapa que tem um crescimento da célula, né? Então, gerou a célulazinha, ela vai crescer, não é isso? Depois tem uma segunda etapa, que é a maturação, né, das substâncias, que começa, então, a parte da mitose, né? Então, tem a primeira etapa que começa o crescimento, não é isso? Aí vai, então, a maturação, que é a segunda etapa, e aí começa a ter a mitose, não é isso? Depois, a terceira etapa, a divisão, formando as células filhas, não é isso? Aí, então, nessa sequência, nós temos a célula filha, as células filhas, né? E interessante, como eu comentei já, uma célula geram 3, geram 4, enfim. Então, a produção ela é bem rápida, né? Bem rápida, certo? Aqui está um exemplo que eu consegui tirar uma foto, tá vendo? Não sei se vocês estão enxergando aí. Vou aumentar um pouco mais, né? Para vocês visualizarem, olha lá, ó. Aqui mesmo eu tirei essa foto aqui no laboratório de biotecnologia aí, lá do DBIC. Tá vendo? Tá quase separando as células aqui, né? Elas vão crescendo, olha o tamanho das células, né? Crescendo, depois elas fazem a mitose e tem a separação, certo? Muito bem. Bom, e como que se produz, então, as microalgas, hein? Através dos bioreatores, como eu comentei lá no nosso objetivo lá, não foi? Então, os bioreatores, muito bem. Quais são os bioreatores? Os mais famosos aí, né? Os mais famosos são as lagoas fotossintéticas, isso, as Raceway, né? Raceway Pond. Elas vêm sendo utilizadas, né? Aqui está um diagrama esquemático, né, de dessas lagoas, né? Uma lagoa fotossintética, né? Lagoa fotossintética, mas a gente pode pesquisar aí, né, em vários sites, né? A gente vê aí lagoas grandes, né? Com vários tipos de lagoas, em série, produção, batelada, enfim. Está aqui alguns exemplos, olha o tamanho das lagoas, né, de produção de microalgas, porque a microalga é um ser microscópico, né, então é necessário, né, um certo volume de água, né, um certo espaço, que é um espaço pequeno, não é um espaço grande, se comparando com outras plantas, né, a gente vai ver até isso. E devido a essa capacidade, né, de crescimento, de gerar células filhas, né, então tem uma alta produtividade de biomassa. Isso é o mais importante. É por isso que ela vem sendo estudada nos últimos anos e o objetivo no futuro é utilizar elas como fonte de energia realmente para a produção de energias renováveis, né. É claro que qual a dificuldade dessas Raceways, né? Que elas são abertas, né? Então, se você pode inocular aqui a microalga clorela minutíssima, daqui 30 dias vai ter outras clorelas, outras espirulinas da vida, outras microalgas, não é isso? Porque está no meio ambiente, né? Sim, é o mesmo, não vai selecionar só a clorela minutíssima bonitinha ali. Então, o que vem sendo também? Vem sendo feita, às vezes, alguma estufa, né? Então, as Raceways estão sendo produzidas lá, tá vendo? Ó, dentro de uma estufa aqui, certo? Fechada, para não ter, né, digamos, a contaminação, né,
por outros micro-organismos, certo? E quaisquer outros, né? Eu falei só de micro-algas, mas existem outros, né? Bactérias, fungos, enfim, certo? Então, e para minimizar isso? Bom, para minimizar essa contaminação, né, em ambiente aberto, o que se usa? Se usa os fotobioreatores, tá? Se usam os fotobioreatores. E hoje, cada vez mais, tem sido estudado vários fotobioreatores, vários, né? Tem vários fotobioreatores aí. Ixi, tem aqui, ó, tem o tubular airlift que a gente está usando, o tubular airlift, está aqui, né? Depois eu vou mostrar com calma. Tem vários, tem o plano airlift está aqui, enfim, né? Tem vários, tá? O de bolhas comum, né? Coluna de bolhas, que são os mais comuns, tá? Vários tipos de fotobioreatores. Eles têm umas características importantes, né? Por quê? Eles são fechados, não é isso? Então, por exemplo, eles são fechados, consequentemente, por ser fechado, não tem minimiza a contaminação, né? Digamos assim, não pode falar que não tem a contaminação, minimiza, né? O que mais? É possível trabalhar uma relação de dissolução dos gases melhor, né? A troca gasosa, né? Ela é melhor, ok? E, consequentemente, a produtividade aumenta, comparando com as racers, né? Então, por isso que a gente trabalha com os fotobioreatores. E, no caso específico, a gente trabalha, particularizando mais ainda, né? Os fotobioreatores airlift, tá? É o que a gente trabalha. Aqui está um exemplo de um, aqui, ó, tá vendo? O airlift tem uma característica importante. Por quê? Porque, olha, vocês estão percebendo aqui, ó, olha como a densidade celular dentro do reator ela é alta, né? Então, e a microalga, ela é o quê? Ela é um ser fotossintético, não é isso? Ou seja, precisa da luz. Com o aumento da densidade celular, dificulta a penetração da luz, né? Então, o que se faz? O que o fotobioreator airlift faz? Qual que é o projeto dele, né? O projeto, o que se faz? Tem um tubo central, por exemplo, onde na parte central é liberado, então, por exemplo, uma bombinha de ar, né? No caso aqui o ar, vamos considerar o ar, né? Pode ser o CO2 também, mas vamos considerar o ar. Esse ar vai ser borbulhado, né, no meio, então vai ter a troca gasosa, não é isso que eu falei, que é importante. Então, o CO2 vai para o meio, a microalga vai lá e capta o CO2, certo? Muito bem, então nessa parte ela vai fazer a parte de captação da fonte orgânica. Olha que interessante. E depois, na outra parte, ela precisa do quê? Ela precisa da luz, né? Ela precisa da luz para fazer a fotossíntese. Então, aí na parte externa, fica então em contato com a luz, mas um maior contato com a luz, não que aqui dentro também não tenha, tem bem menos, mas tem, né? E tem esse contato, e assim fica esse looping, né? Sobe, desce, e consequentemente vai ter uma região, que a gente chama de região escura, né? Onde tem a troca gasosa, certo? Aqui tem a troca gasosa, absorve CO2, libera O2, não é isso? Sim. E tem a parte externa, que é a região onde ocorre a fotossíntese, né? E, consequentemente, para ocorrer a fotossíntese, né? E também tem a liberação do O2, enfim, certo? Nessa situação, tá? Muito bem. Professor. Oi. Temos algumas dúvidas. Primeiro da Yasmin. Na sua opinião, qual é o maior desafio de implementar a técnica de utilização de microalgas para a produção de biocombustíveis na matriz energética? O maior desafio é a colheita. A colheita. Não é fácil você depois fazer a colheita da microalga, certo? A gente chama de colheita, né? Porque é necessário, às vezes, filtração, decantação, né, precipitação, certo? E isso é o mais difícil, tá? Porque após a colheita, aí você tem um processo de tratamento de uma biomassa, né? Como a biomassa da cana, por exemplo, certo? Então, e o cultivo, como eu estou mostrando aqui, Yasmin, o cultivo é simples, não é difícil, né? Como eu falei. O problema é depois você fazer a colheita. Aí requer operações unitárias, certo? E energia para isso também, tá? Ok? Não sei se tudo bem aí? Beleza? E também outra pergunta dela
Existe algum outro bioproduto ou biomolécula que pode ser obtido a partir da utilização das microalgas? Nossa, tem vários, Yasmin. Vários. A gente vai falar até aqui. O conceito de biorefinaria, Yasmin, certo? Ó, eu já falei de pigmentos, né? Eu falei de carboidratos, de lipídios, de proteína, né? Então, assim, nossa, são vários, tá? A gente vai comentar isso mais para frente, tá bom? Mas, por exemplo, tudo que está relacionado a lipídios, né? Você pode utilizar fonte de lipídio. Pigmentos é muito utilizado também, pigmentos, né? E assim vai, tá? Até mesmo eles, hoje em dia, eu estava vendo, tem estudos que utilizam os pigmentos da microalgas para tratamento de pele de câncer de pele, pra você ter uma noção, certo? Eles estão fazendo isso. Então, assim, a aplicação é enorme, certo? É claro que todo cuidado para o cultivo nesse caso, né? Quando é utilizada a microalga para um determinado destino, né? Por exemplo, tratamento, né? Quimioterápico, enfim, alguma coisa assim. É necessário um cultivo especial, né? Aí são bioreatores realmente até farmacêuticos, né? Não pode ser um reator tão assim mais simples, não é isso? Tudo bem? Posso continuar? Ok? Tem mais uma pergunta do professor Arnaldo. Já existe produção comercial de biodiesel a partir de microalgas no Brasil? Ainda não, professor Arnaldo. Ainda não. Tem algumas usinas, né, que estão começando a produzir uma certa quantidade, né, porque é necessário uma certa quantidade, né, para isso, mas ainda está bem na fase inicial de pesquisa mesmo, né, tá? Não vi ainda nenhuma, ok? Mais alguma coisa? Por enquanto não, obrigado, professor. Ok, continuando, então, muito bem. Essa é a intenção do futuro, né, professor Arnaldo? É a intenção de cultivar, né, em larga escala depois, uma sequência, né, para a produção realmente, né, então, para o biodiesel aí. Muito bem. O mais difícil, como eu falei, é a colheita. A colheita requer mais energia, né, aí, na verdade, assim, é possível produzir, né, é possível produzir o biodiesel, só que o custo não compensa ainda, por isso que não se tem, por isso que a tendência é o quê? Estudar, né, avaliar mais, propor, né, principalmente a parte de cultivo e de colheita, né, para que realmente, para que no futuro economicamente seja possível. A gente fala isso com relação ao petróleo, né? Agora, não sei daqui 20, 30 anos, a gente não sabe, né? Pode ser que daqui 20, 30 anos a relação do petróleo hoje não dá para produzir a microalga da fonte realmente bruta lá, o biodiesel, por exemplo, né, da fonte bruta de microalga. Mas daqui 10, 20 anos a gente não sabe, né? Porque teve um tempo até, acho que uns 5 anos atrás, onde o barril do petróleo, né, disparou, né, chegou acho que $140, uma coisa assim, estava quase chegando no valor da possível utilização da microalgas, né, como fonte alternativa, em termos de cultivo, em termos de colheita e tudo mais, mas depois agora caiu, né, teve uma época aí, estava até negativa, enfim, então aí não compensa economicamente, por isso que ainda não existe, mas no futuro a gente não sabe. Muito bem, continuando então. Então, esse é o fotorreator que a gente utiliza, né, para o cultivo das microalgas, tá? Que é o fotobioreator Airlift. Muito bem, aqui é o sistema de cultivo, pode ter um controle de temperatura, que é um banho térmico, certo? Olha lá, com um resistor, não é isso? Então, a gente utiliza o cultivo autotrófico, as bombinhas de ar para, né, a troca gasosa, para a fonte de carbono, as bombinhas, aquelas de ar mesmo, realmente, bem simples, a gente compra nas lojas bombinhas artificiais de ar para cultivo de peixe mesmo, tá? Bem tranquilo, assim, não é nada sofisticado, não. Tem que ter um certo controle de temperatura, é como eu falei, né? O meio influencia no cultivo, né? Então, se quer, por exemplo, ter o controle de temperatura, é importante, né? Porque a variação de temperatura influencia, né? A luz também tem que ser uma luz artificial, a gente pode deixar 24 horas, né? Então é necessário. E geralmente, qual é o meio, né? O meio sintético que é utilizado? É o famoso meio Gillard, né?
se tem todas os nutrientes, os metais, né, as vitaminas também, B12, B2, né, enfim, certo? Que as micro-algas precisam para o crescimento, tá? Então é nesse sentido que a gente trabalha. E a gente estuda isso, a gente estuda a variação da concentração de nitrogênio, por exemplo, ou de novos meios de cultivos, né? No caso, a gente vai falar até do lixiviado, aí de aterro sanitário que a gente vem trabalhando. Muito bem. Então, a produção de micro-algas em bioreatores, ela vem, né, crescendo, né, a cada ano, como eu falei, né, devido a essas possibilidades de aumento da produtividade, né. Então, Sato, lá em 2005, começou com esse estudo, né. Tinha até antes, mas o mais significante foi o Sato em 2005, que ele produziu aí em torno de 10,25 gramas por dia, né, e uma produtividade de 146 gramas por litro por dia, né. Só que utilizando iluminação de 12 horas, com a micro-alga chlorella sp, né, subespécie. Eu usei aqui em 2019, aí no DBIC, né, eu produzi em meio sintético, no meu projeto de doutorado lá, com 225 miligramas por litro de nitrato, né, nitrato de sódio, a gente obteve aí uma produtividade de 188,6 miligramas por litro por dia, certo? Depois, o que a gente fez? Né, o que o nosso projeto fez? A gente utilizou o lixiviado de aterro sanitário. Por quê? Porque, como eu falei, a micro-alga ela se adapta em vários meios, né? Então, a gente viu que tinha alguns trabalhos sendo feitos utilizando águas residuais e águas de tratamentos de processos industriais, né? Efluentes de processos industriais e águas residuais, né? De alguma fase do processo, até de tratamento de efluentes, né? Da primeira fase, da segunda fase do tratamento, de efluentes municipais mesmo. Lá na China, por exemplo, é muito estudado isso, né? Então a gente falou, então vamos usar o lixiviado de aterro sanitário para fazer um teste, vamos. E aí também a gente usou o lixiviado e também tinha um aluno, né? Até um aluno que estava fazendo o TCC, fazendo os testes com o lixiviado, né? E aí a gente viu que realmente era possível, né, fazer o cultivo e nós fizemos, e a gente obteve até 232 miligramas, isso é o máximo, né? 232 miligramas litro por dia de microalgas, tá? É interessante isso, ok? Bom, então... Professor, Oi. teve mais uma dúvida do Giovanni. Qual que é a sensibilidade das microalgas em relação ao cisalhamento dentro do reator? A razão do uso do airlift é relacionada a essa sensibilidade? Não. O airlift ele é utilizado mais para ter o contato, né, a troca gasosa, certo? E, facilitar a troca gasosa, ok? É claro que se você agitar muito forte, né, isso influencia. A agitação mecânica influencia. Mas se você colocar uma agitação mecânica não tão forte assim, ela vai crescer também. Certo? Vai crescer também. Mas o airlift, como eu falei lá no desenho, o airlift, qual a importância? Ele separa, né? Ele forma uma camada de ascensão, né? Onde se tem a troca gasosa, né? Com ar, não é isso? E a parte externa em contato com a luz, né? Porque por causa da densidade das células. Eu não sei se eu fui bem claro nesse sentido, enfim. Mais alguma? Tem mais uma, da Yasmin. O senhor falou um pouco sobre o custo energético da produção. Seria para manter o fotobioreator? E se sim, já foi pensado alguma conciliação da utilização de luz solar como fonte energética para suprir a deficiência? Isso seria possível? Isso, sim, Yasmin, sim, tudo que vai a energia, né, da bombinha funcionando, da luz, né, acesa, digamos assim, né, mas a gente também pode trabalhar com a luz solar, né, o Yasmin. E, na verdade, existem estudos também, Yasmin, que é assim, que a célula, ela precisa também de uma fase de luz e uma fase escura, porque na fase escura ela vai ter outras reações, que eu não sou, né, eu sou engenheiro químico, enfim, mas eu vou só citar, certo? Por exemplo, na fase clara, né, digamos assim, de dia, né, ela vai fazer a fotossíntese, não é isso? Então, tá lá
coletando a fonte de carbono, não é isso? Tudo mais. Depois, na fase escura, ela precisa dessa fase escura para fazer outras enzimas, enfim, certo? Que também eu não entendo muito bem, mas ela precisa dessa fase escura também. Tanto é que quando a gente trabalha, por exemplo, eu trabalhei nesse projeto com a luz 24 horas, não é isso? Não tem a fase escura, né? Ela está totalmente estressada ali, não é isso? Ela tem um comportamento. Ela produz mais carboidrato, mais lipídio, depende da situação, dependendo do meio. Vamos falar assim, né? Não podemos generalizar, certo? Mas, enfim, então é nesse sentido, tá? E então é necessário também essa fase escura às vezes, né? Dependendo do que for produzir, tá? Mas no caso do custo da energia, realmente, tudo envolve custo, né? Agora é possível utilizar a luz, né? O sol, né? A luz solar para produzir energia e manter as bombinhas funcionando 24 horas, enfim, né? A luz, tá? Tudo é custo, tudo é possível. E é isso que vem sendo estudado, viu, Yasmin? É isso que vem sendo estudado também, tá? Nas operações unitárias para colheita, certo? É nesse sentido. Tudo bem? Posso continuar? Tudo sim, professor. Muito bem. Então, olha lá, ó, a produção de bioetanol a partir de microalgas, né? Então, vamos lá. Nós temos a microalga, temos os açúcares intracelulares, a gente pode fazer a fermentação e produzir o bioetanol, não é isso? Podemos pegar a microalga, os carboidratos da biomassa, fazer um pré-tratamento, a fermentação e também gerar o bioetanol. Passar rapidamente aqui, nós já falamos sobre isso, certo? A produção de bioetanol a partir de microalgas. Aqui nós vamos falar agora do que? A biodiesel, né? Não é o bioetanol, né? Está escrito bioetanol, mas é o biodiesel, certo? Muito bem, interligado com o biodiesel, na verdade, né? Então nós temos a biomassa, tá vendo? Aqui, ó, a biomassa, olha lá, isso aqui é a biomassa real que a gente obteve aí no laboratório, olha lá, certo? A biomassa, né, verdinha, vamos extrair os óleos, né, tem a extração, depois faz a transesterificação, tem o biodiesel, depois tem a extração, após a extração, fica ainda a biomassa, não é isso? Sem o lipídio, né? Claro que tem uma certa quantidade, enfim, né? Vamos falar que tudo é 100% na vida. Depois tem um pré-tratamento, faz-se um pré-tratamento, né? Para o quê? Fazer a quebra, né? Da celulose, enfim, né? E depois a fermentação para produzir o bioetanol, certo? Então é possível a gente fazer. Isso que é interessante, ó, tá vendo, pessoal? É uma coisa integrada, né? Você tira o lipídio, produz o biodiesel, e depois com o restante você faz o pré-tratamento e produz ainda o bioetanol. Olha que interessante, né? Isso é o início, né? Que começou, né? Agora foi até feita a pergunta aí, e é possível fazer o quê? Quais são os produtos? Nossa, hoje tem vários. É o conceito de biorefinaria para as microalgas, tá? Isso é que é o início que foi, biodiesel, bioetanol. Depois foram cada vez mais sendo aproveitado, né? Ou seja, o aproveitamento integrado da matéria-prima, certo, pessoal? Bom, então, o que se tem aí a produção de bioetanol a partir de microalgas? Por quê, né? Porque as microalgas, ela tem, né, ó, ela tem o quê? Carboidratos, né? E como que a gente pode aumentar? Tá vendo aqui a porcentagem da composição da biomassa, olha lá, ó, da microalga? Quando se tem um meio rico de nitrogênio, né, a microalga vai produzir excessivamente, ou uma quantidade maior de proteína, não é isso? Uma quantidade maior de proteína, digamos assim. Lipídios em torno de 11% e carboidrato em torno de 12%. E os outros aqui 15%. Quando se deixa ela com fome, né, digamos assim, a gente faz a supressão, né, do nitrogênio, a privação do nitrogênio, certo? Aí o que se faz? Aí ela produz mais carboidratos, certo? Só que tem um X da questão aí. Se tem menos nitrogênio, produz menos células, né? Aí qual é o equilíbrio, galera? Qual é o equilíbrio, né? Menos células ou mais células com menos quantidade de carboidrato? Por isso que é isso que a gente estuda até hoje. Qual é esse equilíbrio aí? Ó, quero ter mais biomassa, papai, mas para ter mais biomassa tem que ter mais nitrogênio. É nutrientes, não é? Sim. Só que daí é possível cultivar primeiro, então colocar um monte de nitrogênio e depois deixar ela um tempo passando fome, digamos assim, suprindo o nitrogênio? Sim, também é feito isso. É feito isso, coloca lá, deixa ela crescer, opa, maravilha. Dá uma curva exponencial de crescimento e depois se faz o seguinte, deixa lá, deixa uns 4, 5 dias ela com fome para ela transformar nas suas reações dentro da célula, enfim, que eu não sei muito bem, né, produzir esse carboidrato aí
né, e, consequentemente, você aumentar a porcentagem de carboidrato na hora que for utilizar, né, para o processo em questão. É possível, isso é feito também, é bem estudado, vem sendo estudado, certo? Muito bem, o que a gente estudou? A gente estudou a variação, primeiro a gente estudou então a variação da concentração de nitrogênio, tá vendo? Ó, usei 75 miligramas, depois 150, 225 miligramas. Olha só a concentração de lipídios e proteínas que foi sendo feito, né? A gente avaliou a biomassa depois para cada tempo de residência hidráulica. O tempo de residência hidráulica no nosso projeto foi em torno de 150 horas, tá? O que é isso, né? Como a gente está trabalhando com reator contínuo, o tempo de residência hidráulica é o tempo total para que praticamente todas as células sejam trocadas, não é isso, dentro do reator, certo? Tempo de residência hidráulica, ok? Muito bem. Então, é isso, a gente trabalhou nesse sentido, olha lá, ó, produzindo lipídio de 41 até 45, né, ó. O lipídio não variou muito, né? O que foi aumentando também a proteína, né? A proteína também não variou muito lá. A proteína 26, 20, 21, foi diminuindo um pouco a proteína, né? Digamos assim. O carboidrato foi praticamente diminuindo um pouco, lá, 24 para 21, né? Deixa eu aumentar aqui para vocês conseguem visualizar melhor aqui, né? Enfim, mas ficou variando entre 40% e 50% o lipídio, lá na 40%, lá 49%, quando a gente utilizou o meio com 225 miligramas, certo? E com isso o carboidrato também, né, 16, 15, né? Ou seja, a gente entendeu que quando a gente aumentou a quantidade de nitrogênio no meio, tá vendo, ó, 75, o carboidrato foi diminuindo, né, ó, tinha 20, 21, foi para 16, né, ó, certo? Então, a gente realmente viu que está de acordo com o que a literatura está falando, isso no reator contínuo, porque esses estudos da literatura que tinha antigamente era reator o quê? Reator batelada, né? Reator batelado. Reator contínuo tinha poucos trabalhos, e o que a gente foi fazer o trabalho com reator batelada, né? Muito bem, aqui está a curva de crescimento da biomassa, né, olha lá, ó, para os 3 tipos de meio, com 75, 150 e 225 miligramas, né, olha lá. A gente pode ver que aqui o primeiro foi o processo batelada, é claro, isso faz a fase inicial, né, na verdade antes a gente já estudou o processo batelada no próprio reator para determinar o tempo de residência hidráulica, certo? Para depois aplicar o processo contínuo, ok? Tudo bem, professor? Tudo bem. Só dando um toque que faltam 10 minutos. Nossa, tá? 10 minutos, tá bom. Então vou ter que ser mais rápido aqui. Tá ótimo. Muito bem, vou ter que ser mais rápido aqui. Bom, é isso. Então, a gente, essa biomassa, né, ela foi produzindo. Então, é claro, a gente pode até perceber que aumentando a concentração de nitrogênio, a biomassa foi aumentando. Isso foi óbvio. Aqui foi o consumo de nitrogênio que a gente avaliou também, né, porque o nitrogênio consumido gera biomassa, certo? Muito bem, aqui são as formas, né? Esse gráfico é o mesmo do anterior, aqui a gente mediu também a absorbância, é possível medir, tá? A microalga, né? O crescimento, o perfil de crescimento da microalga, medindo a absorbância no espectrofotômetro a 760, né? Nanômetro, né? 780, 760, tá aí, tá? Dependendo da situação. Contagem de células, né? Neubauer, enfim, tá bom? Bom, agora o que a gente fez? A gente fez também o que é possível fazer hoje em dia, né? Que a gente começou a fazer é utilizar as águas de processos industriais. E no caso específico a gente utilizou o lixiviado de aterro sanitário, certo? Lixiviado de aterro sanitário para cultivo de microalga. Olha só que interessante. É claro que nós tivemos que fazer uma diluição, né? Lá de 5% VV, 7,5%. O máximo que a gente trabalhou com 10%, que depois ela não crescia, né? Aí fica muito tóxico o meio e a microalga não consegue crescer. Mas os lipídios estão aqui, ó, 47%, 41%, 37%. A gente foi aumentando a quantidade de lixiviado no meio, foi diminuindo a porcentagem de lipídio, olha lá, né? E a proteína foi praticamente constante. O carboidrato aumentou lá, de 9 foi para 8,9, 15. Olha só que diferença, né? Do que a gente viu na literatura, que se aumentasse a concentração de nitrato, diminuía a concentração de carboidrato. No nosso trabalho que foi praticamente diferente, né? Aqui nem tanto, né? Variou muito, né? De 9 para 8,9, mas quando a gente usou 10%, foi para 15% de carboidrato no meio, certo? Isso é interessante, resposta interessante. Okay? Aqui está o perfil também do processo cultivo em reator contínuo, né, do fotobioreator, certo? Então, o lixiviado, o que a gente fez, né, lá, o lixiviado de aterro sanitário foi utilizado como meio de cultivo, tá vendo? E aí,
a gente obteve, então, um cultivo, a gente fez um cultivo mixotrófico, foi obtido o processo de biorremediação, a gente fez análise, a microalga realmente absorveu, né, retirou, captou, né, metais, né, como chumbo, enfim, tá, tem vários tipos lá. Nitrato, né, foi, certo? Nitrato também, como a gente já viu, né? Bioprodutos e biocombustíveis que podem ser utilizados, podem ser processados. Isso é uma ideia, né, pessoal? A gente está falando como uma ideia, a gente não chegou a fazer isso, mas é possível, certo? Bom, como eu tenho aí mais alguns tempos, aí, ó, mais 7 minutos, né? Aqui está o meio de cultivo, ó, no primeiro dia, quando a gente inoculou, certo? Inoculou. Depois, no segundo dia, ó, no segundo dia já está verde, praticamente, né? Começou a ficar verdão aqui, né? Terceiro dia, quarto dia, olha só, tá? Cultivo contendo o chorume diluído. Aqui está no 5%, tá? 5% de concentração do lixiviado no meio. Bom, o que se usa, o que vem sendo estudado, né? Vem sendo estudado muito hoje em dia, cada vez mais, o uso dessas águas residuais, né? E efluentes de processos industriais. Então, tem efluente municipal, que eu falei, lá da China, né, nos Estados Unidos também, efluentes de agricultura, certo? De laticínios, de suínos, olha só, certo? Utilizando a clorela, né? Tem a vulgaris, tem vários tipos, né? A mais comum é a vulgaris, o ASP, né? Enfim. E tem os efluentes industriais também, vem sendo feito, olha lá, certo? Alguns mais antigos, 2011 já vem sendo feito, né, 2013, tá? E cada vez mais, tá bom? Bom, perspectiva do futuro para a gente fechar, né? Temos aí mais 5 minutos, aí 6 minutos agora. Bom, a perspectiva do futuro como eu falei, cultivar, né, e utilizar essa biomassa o máximo possível, né, no conceito de biorefinaria. Então, e qual a contribuição, né, desse cultivo da microalga? A contribuição desse cultivo da microalga facilita muitas coisas, né? Além de gerar um possível, né, biocombustíveis, né, ou possível biocombustíveis, bioetanol, biodiesel, né? Contribui também para captação, né, do CO2, por exemplo, né, ou até mesmo tratamento de efluentes, né? A gente está falando só como cultivo, mas a gente pode olhar para o outro lado, o tratamento do efluente de águas residuais, né, de processos industriais, certo? Enfim. Então o sistema, né, é feito em aberto ou fechado, como foi falado, você tem a biomassa, o grande problema está aqui, não? O harvest, que é a colheita, né, isso depois tem que secar, aí você tem a conversão, você pode produzir o biodiesel, né? Você pode também transformar uma composição química para produzir o etanol, o metanol, o hidrogênio, enfim, certo? E por outro lado também você pode fazer uma outra conversão química para produzir um gás, né? Biogás, certo? O bioóleo, né? O carvão, até mesmo o carvão, certo? Enfim, é possível, tá? Vem sendo estudado isso também, ok? Bom, o crescimento, os parâmetros de crescimento eu já comentei, certo? Das perspectivas que vem sendo estudado, né? Como eu falei aqui, né, lá, ó, já falei, comentei isso, né? Agitação, temperatura, pH, o nutriente, né? Ó, qual é o nutriente, né? Temos os macronutrientes, são aquelas cadeias carbônicas, né? As fontes de nitrogênio, os fósforos, certo? Ou são os micos, que são os metais, né? Eles conseguem fazer a biorremediação, como eu já falei, de cloratos, né? Enfim, e até outros, tá? E a energia tem na forma de luz ou na fonte de carbono, né? Então, é possível, então, avaliar, estudar. Então, isso que vem sendo feito, tá, pessoal? Nos dias atuais aí, ok? O que mais? Agora, olha a importância, né? Por que vem sendo estudada a microalga também? Ó, aqui está, né? Uma razão de produtividade da biomassa por hectare, por litro, ó, litro por hectare, tá vendo? Da produção de biodiesel. Na verdade, biocombustível, desculpa, né? Olha lá, ó, da microalga, olha lá, ó, 91%, tá? Se a gente for avaliar em termos de produtividade desses biocombustíveis, né? Com relação a outras fontes, né, de matéria-prima, certo? Então a microalga ela
vem sendo cada vez mais estudada por causa disso. Ela tem capacidade para ter alta produtividade em pequeno espaço, espaço físico, né, digamos assim. É isso que esse gráfico demonstra, né, com outros tipos de vegetais, ok? Produtores de biomassa, né? E o mais importante, olha lá, ó, conceito da biorefinaria, não é isso? O conceito da biorefinaria que eu falei, né? Olha lá, ó, Yasmin, que você perguntou, é possível outros produtos, professor? Dá vários, olha lá, ó. Químicos, ômegas, biodiesel, alguns produtos de valores agregados como aminoácidos, né? Alimentação também, sim, alimentação, biogás, não é isso? Os biocombustíveis, etanol, butanol, etc. E outros produtos de agregados também, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui o cultivo, né? Primeiro o cultivo, certo? Olha lá, o cultivo. Tá aqui o cultivo, é isso? Aquático, né? Tudo mais. Luz, CO2, nutrientes. Depois, é possível, então, extrair, né? Fazer a colheita, né? Depois fazer uma certa transesterificação, produzir o biodiesel, não é isso? E assim vai, né? Extração dos óleos e purificação, né? Para produzir outros produtos de valor agregado. Aí, pessoal, aí que é interessante, viu? As minhas, todos que perguntaram aí, né? Até o professor também, né? O biodiesel, sim, o biocombustível, sim, né? Por causa do custo. Mas podemos utilizar para produzir outros produtos de valor agregado maior? Sim, essa é a função também. Essa é a função das pesquisas ultimamente, como eu falei até o exemplo, na parte de tratamento de câncer de pele, né, que os pigmentos vêm sendo estudados, né, aí você dá mais valor agregado ao produto final, não é isso? Aí pode compensar produzir a microalga em reatores menores, enfim, para produzir um certo tipo de produto, né? É que o nosso tema aqui, a gente falou de biocombustíveis, né? Mas tem vários, né? Então, o conceito do biorefinaria é o que vem sendo tocado aí no futuro para as microalgas, ok? E aí, olha lá, o carboidrato pode ser extraído também, feita a fermentação, né, como eu falei, do etanol, para a produção do etanol, e assim sucessivamente, ok? Muito bem, nossa, eu acho que eu consegui. Faltou um minuto aqui. E a microalga está perguntando lá para vocês aí, pessoal, ela lá perguntando, tem alguma dúvidas aí? Dúvidas? Tem mais duas dúvidas aqui, professor. Primeiro, eu queria agradecer. Agora a gente vai ter um intervalinho e a chamada já foi feita, então quem quiser sair já está liberado. E se alguém tiver mais umas dúvidas, pode mandar agora, que acho que a gente tem um tempinho, né, professor? Isso, pode perguntar. Então, já tem uma do João Pedro. Como a menor oferta de nitrogênio no meio afeta a quantidade em massa de carboidratos e lipídios? Se a célula produz menos proteínas, ela não teria, então, menos enzimas para produzir esses compostos? Então, qual que é o nome dele mesmo? Desculpa. É o João Pedro. O João Pedro. Então, João Pedro, é assim, ó. Como eu falei, eu sou engenheiro químico, mas eu fiz o doutorado em biotecnologia, conheço um pouco, né, eu estudei essa variação da concentração de nitrogênio. Então, ou seja, quando a gente coloca muito nitrogênio no meio, né, a microalga, ela parte para produzir algumas enzimas de produção de célula, tá entendendo? Ela produz célula, ela quer produzir células filhas, então ela dispara a produzir células filhas. Então, por isso que ela vai ficar com pouca quantidade de carboidrato no meio, certo? E, consequentemente, para quê? Porque ela usa essa energia para fazer a mitose, né, produzir enzimas e separar, não é isso? Fazer a mitose e, consequentemente, produzir as células filhas, que ela quer produzir células. Quando se tem pouca concentração de nitrato no meio, aí o que ela faz? Opa, estou com pouco nitrato no meio. Aí ela começa a produzir reservas, né? Como que a gente, às vezes, quando a gente está com alguma dificuldade, né, a gente não consegue, para de consumir, não é isso? Para de consumir, não é? Então, o que a gente faz? A gente cria reservas, né, para de consumir, e a célula das microalgas, ela faz a mesma coisa. Ela começa o quê? A produzir reservas, na forma de o quê? De energia, que na forma de carboidratos, principalmente carboidratos. Por isso, né, deixa eu até voltar aqui, tá vendo? Por isso, olha lá, ó, que aquela relação, tá aqui, deixa eu ver, tá no início aqui. Aqui, ó, né? Por isso, ó, tá vendo, ó, que
Quando se tem um meio alto concentração de nitrogênio, você tem maior proteína. Por quê? Porque você vai produzir mais enzimas para fazer os processos de células filhas, certo? E já quando se tem menos, aí você tem já a formação de carboidrato, né, como forma de armazenar energia, certo? Não sei se foi explicativo isso. Ok? E tem mais uma do Lucas. Os metais pesados capturados pelas algas permanecem com elas até quando? Boa pergunta, Lucas. Muito bem, permanece com elas mesmo, tá? Até quando a gente não sabe. Na verdade, a gente fez, isso ainda eu não estudei, né? Ainda não estudei, mas eu já li alguns artigos que começaram a mapear, né, esses metais, tá? Alguns ficam no lipídio, no carboidrato, e outros ficam na parede celular, né? Agora, eu não lembro mais ou menos na biomassa, digamos, o restante, né? Eu não lembro a porcentagem, tá? Acho que é em torno de 5%, uma coisa assim. 5% fica no lipídio. E isso é uma coisa que é importante, né? A gente está estudando isso, né? Esses metais pesados vão parar na microalga, né? E depois, o que pode ser feito, Lucas? Olha, que importante. Podemos reaproveitar, como foi falado aqui, quer ver? Ó? Como foi falado aqui na perspectiva futura, lá no conceito de biorefinaria, não é isso? Deixa eu ver se está aqui. Isso, olha lá. Ó. Produção de iodo, né? Olha lá, certo? Olha lá, os minerais, né? A gente pode aqui fazer a ruptura da célula depois do cultivo, Lucas, tá vendo? Faz a ruptura da célula e faz processos para captar novamente esses metais, não é isso? É possível também. Uma outra forma, tá? Ou utilizar, nem foi comentado aqui, mas já vi trabalhos, Lucas, de utilizar a biomassa de microalga como fonte de sustentação para metais, né? Para compósito, na verdade, né? Compósito, fazer compósito, né? Metálicos, tá? Isso também é possível. Okay? Mas realmente tem que estudar mais ainda sobre como fazer esse processo de retirada, de captura novamente desses metais que ficam na célula, tá? Mas ficam mesmo. Ok? Alguém teria mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida aí? Tranquilo? Não? Beleza? Podemos. Muito obrigado mesmo pela apresentação. Ok. Muito boa. Vou parar aqui minha apresentação, então, certo? Okay. E eu acho que é isso, né? Tudo bem? Isso, professor. Muito obrigado. Certo? Então, agradeço a todos aí. Um abraço para todos. Tudo bom para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente, né? Que a gente está disposto aí a ajudar e a contribuir, tá? Desculpe de alguma coisa se eu falei alguma coisa também que foi um pouco difícil de entender, enfim, acontece, né, faz parte, né, mas estamos aí, tá bom? À disposição, ok? Muito obrigado a todos aí, agradeço também a disposição. Nossa, tem bastante alunos aí, né, tinha bastante aluno, né? Foi incrível, ok, Total foram quase 130 aí assistindo. Caramba, 130? Caramba, 130, nossa. Agora o pessoal já deu uma vazada, já deu horário. Eu agora 56, falei, nossa, tem bastante 56. Bastante. Dobrou o número. É uma sala de aula, né? Ok, eu agradeço também. Obrigado pela disposição de assistir aí. Muito obrigado. Sim, o Yasmin, o meu e-mail está na página da EEL, viu? Pode procurar aí na página da EEL USP, autografé@usp.br, tá bom? Inclusive referente ao seu e-mail, já mandei no SBI participantes no grupo. Beleza. Isso. A galera já pode ver lá, já pode mandar as dúvidas. Isso, qualquer dúvida, viu? Se tiver alguma dúvida aí, fica à vontade, vocês podem entrar em contato. Muito obrigado a todos pelas perguntas também, foi muito legal, nossa, eu gostei muito. Faz um tempo que eu não participava de uma palestra, né? Acho que faz uns 6 meses, 7 meses, a gente vai ficando meio ferrujado, né? Enfim. Muito bem, ok. Muito obrigado, viu? Até mais para vocês, então. Posso sair, né, o pessoal? Tudo bem? Fica tranquilo, pode sim. Ok, obrigado. Até mais, então.
Abraço para vocês aí, tudo de bom, tá? Opa, forte abraço. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.